Adiantou, o governo Lula acusou o Google Brasil de supostamente manipular os resultados de busca sobre o chamado PL da censura e multou a empresa em R$1 milhão por hora. A medida foi tomada pela Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligada ao Ministério da Justiça. A Senacom acusa a plataforma de alegadas práticas agressivas e prepotentes para manipular resultados sobre o tema nas pesquisas. Já o ministro da Justiça, Flávio Dino, chamou de publicidade enganosa, cifrada e abusiva da empresa, que iniciou ontem uma campanha contra o PL com um link publicado em sua página principal. O Google Brasil se defendeu e informou que não ampliou o alcance de páginas contrárias ao PL das fake news. Volto com você então, Pavinato. Como você já deu a senha do seu primeiro comentário, na sua opinião, sem cabimento essa multa, essa punição imposta pelo governo, né? Olha, nós já temos um corpo jurídico. Eu falo, esta PL, além de ruim, é inútil porque já temos a LGPD. Eu acho que a LGPD já seria inútil porque nós temos o Código de Defesa do Consumidor e ele se baseou no Código de Defesa do Consumidor para aplicar esta sanção ou esta ameaça para calar a boca do Google. Agora veja bem, meu querido, nós tivemos um pleito eleitoral conturbado em 2022, muito conturbado. Quando se revelou que um consórcio de empresas de jornalismo tinha resultados muito parecidos na sua pesquisa de boca de urna, à exceção da Paraná Pesquisas, que mais se aproximou do resultado final das eleições, o que se disse? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Não, vamos questionar a metodologia desses grupos de pesquisa. Afinal de contas, está tudo muito parecido. Parece cópia de um com o outro, com a pequena margem de erro que eles admitem. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Agora, quando nós vemos uma dúvida sobre algo que vai contra o governo, o ministro da Justiça, ele toma uma atitude no segundo seguinte da dúvida que se levanta. O ministro da Justiça que, no minuto seguinte ao link publicado pelo Google na sua própria página, e não importa, tá? A discussão tá assim, o problema é que o Google diz que não faz propaganda, não faz nada político, não promove nada político na sua página, a página é dela. A Google faz o que ela quiser na página dela, desde que não seja ilegal. E não é ilegal. E neste país, a viger a Constituição, que eu não sei se ainda vige, para mim a Constituição brasileira é aquela tia velha que fica na tua casa, que não tem filho, você pega, põe no asilo, de vez em quando aparece lá, pede a bênção, pergunta se ela está bem, vai embora e esquece que ela existe. A Constituição brasileira é assim aos 35 anos de idade. Então, nós temos na Constituição que não haverá discriminação neste país entre pessoas brasileiras ou estrangeiras, físicas ou jurídicas. A Google no Brasil é uma pessoa jurídica brasileira e ela foi censurada pelo ministro da Justiça. Aliás, que justiça é essa? Eu não sei. Se isso for justiça, eu prefiro morrer e ir para o inferno, que é o paraíso da injustiça, para não encontrar esse tipo de atitude. Ele que no dia 8 de janeiro ficou vendo da janela tudo o que acontecia em Brasília, que foi até o lugar, fez o seu espetáculo, se negou à investigação até o momento, não respondeu a nenhuma pergunta feita, tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto na Comissão de Segurança. Agora ele quer agir rapidamente, ele quer agir ato contínuo, instantaneamente, na mesma velocidade da internet, mandando acossar, intimidar, calar essas plataformas como a Google, o Spotify e também o Grupo Meta. O Grupo Meta, que aliás, agora, junto com o Google, está respondendo perante o CAD e investigado pelo Ministério Público Federal, além de terem sido todas elas juntas com o Brasil Paralelo, terem sido condenadas a retirar toda a informação sobre PL da censura, toda a informação que fosse desabonadora desse PL, que ninguém quer. Logo, Vitor,
Isso tudo é uma demonstração de como nesse país não há necessidade de se legislar sobre coisas que a legislação brasileira já discorre. Se ela nunca foi efetiva, isso é um problema da autoridade pública que nunca aplicou a lei. Agora, eu preciso fazer uma lei para dizer que o Brasil tem que aplicar a lei que já existe? Isso é o píncaro do absurdo. Esta preocupação, esta sanha, esta garra autoritária que está sendo mostrada sem vergonha nenhuma para que esta lei seja aprovada, só mostra, só confirma que esta PL é a chave da porta do fascismo e é o caminho que o Brasil está tomando. Cláudio Dantas, já de volta aqui com a gente. Pode concluir, Dantas, seu comentário sobre a intimação dos presidentes das empresas de tecnologia. A gente falava agora também sobre outro revés que tiveram as empresas, a multa. No caso, o Google, né? Apenas o Google foi afetado por essa decisão, sendo penalizado pelo governo federal, sujeito a multa de R$1 milhão por hora. Dantas. São duas coisas que tangenciam o mesmo tema. Como eu estava mencionando, quer dizer, as nossas digníssimas autoridades estão utilizando-se de falácias para justificar decisões administrativas, de cunho administrativo e decisões de cunho judicial. O Flávio Dino, quando aciona a Secretaria de Defesa do Consumidor e diz que o Google está fazendo propaganda enganosa, ele está transformando uma posição oficial da empresa em relação a um tema que lhe afeta diretamente, e ela pode ser contrária a esse projeto ou não. Ou já não se pode mais discordar do governo, não se pode mais discordar dos projetos apoiados pelo judiciário. Se é assim, estamos numa ditadura. Não se trata de propaganda. O que o Google fez foi se posicionar, defesa própria de um tema que lhe afeta diretamente. Mas o ministro, para justificar o acionamento de uma unidade administrativa, de uma instância administrativa, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, tinha que enquadrar isso de um jeito e criou-se a falácia de propaganda. E não é só propaganda, é propaganda enganosa. Então, qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer empresa, qualquer entidade, associação de classe, não importa, se as pessoas se manifestarem contra e eles entenderem que precisam tomar uma atitude em relação a essas manifestações, vão dizer, estão fazendo propaganda. Ora bolas, não existe. Isso aí é absolutamente intolerável. A decisão do Alexandre Moraes, assim como o próprio projeto, também mistura uma série de coisas. Colocou o Google, colocou Brasil Paralelo, pediu informações sobre o algoritmo para o Brasil Paralelo, uma produtora de vídeo. O que a produtora de vídeo tem a ver com o algoritmo do Google? A decisão, ela está cheia de contradições. Mas o que importa nessa decisão são as letras garrafais que o ministro coloca ao longo dessa decisão, inclusive dizendo que é urgente, razoável e necessária a definição legislativa ou judicial sobre essa temática. Ele está dizendo o seguinte: ou o Congresso vota esse negócio agora, hoje, e resolve a parada, ou quem vai resolver sou eu. Então você tem um poder constrangendo outro poder. Resta saber se os parlamentares vão se submeter a esse constrangimento. Quem me falava justamente esse posicionamento foi o Marcel Van Hatten, ainda há pouco no Prós e Contras, que eu entrevistei ele lá no Salão Verde da Câmara. Olha, é muito complicado. Nós estamos debatendo um tema sensível aqui, mas o debate deveria estar sendo travado lá. Tanto é que, por ter atropelado todo o rito legislativo, o Arthur Lira agora está diante de uma sessão plenária em que já se inscreveram 100 deputados. 100 deputados vão fazer discursos sobre esse tema. Ou seja, nós temos uma sessão que vai durar alguns dias. Hoje ela não termina. Então, está tudo errado em relação a essa temática, está tudo errado em relação a esse debate. Se o Arthur Lira houvesse respeitado o rito legislativo colocado para que esse projeto fosse encaminhado nas comissões, na comissão especial, nas demais comissões, CCJ e etc., todos e cada aspecto desse texto poderia ter sido analisado.
Todos os interessados poderiam ter participado das audiências públicas. Esse texto, ele foi redigido por Orlando Silva, ex-ministro do Esporte. Ou eu me pergunto, o que o Orlando Silva entende sobre desinformação, sobre regulação comercial ou política ou ideológica, ou seja lá o que for, de redes sociais? Mas vamos supor que ele entenda. Vamos supor que ele tenha se reunido com vários especialistas sobre o tema para poder redigir aquele relatório enorme. Com quem ele se reuniu, nós não sabemos, porque isso foi feito a portas fechadas. Então nós estamos falando de quê? De quê? De aprovar um texto que foi apresentado por um deputado e que pode ser aprovado agora na calada da noite diretamente no plenário? Está errado. E o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que convocou reuniões hoje ao longo do dia com as lideranças partidárias, ele resolveu dizer o seguinte: olha, eu vou botar em votação, se tiver voto para passar. Olha que beleza. Quer dizer, a nossa democracia, ela só existe se ela for conveniente, se ela cumprir com o objetivo de quem interessa. O Arthur Lira só coloca um texto para votação se ele puder ganhar, se ele puder vencer esse texto. Se ele souber que vai perder, ele não coloca em votação e nós continuaremos na expectativa de uma regulação de um tema sensível, mas que neste projeto mistura tudo. É muito complicado, nós estamos vivendo tempos sombrios, tempos estranhos, como diria o ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello. Claro, Pavê. Tem um caso engraçado. Um país se chama Tangamandápio. Em Tangamandápio, teve uma corrida em que questionaram como é que funciona o sistema do sistema eleitoral. E aí quem questionou foi condenado. Nem se chamou para ouvir quem cuida do sistema. Foi condenado. Falou, não tem fundamentação. E lá em Tangamandápio, depois, o mesmo juiz ele falou o seguinte: por quê? Ele ouviu dizer que há alguma coisa errada no sistema eletrônico de empresas, ele quer ouvir falar. Em Tangamandápio está se discutindo isso. Existe uma democracia em Tangamandápio? Espero que isso não aconteça no Brasil. Agora, Beraldo, temos mais 2 minutos. Como é que você está vendo essa atuação do governo federal e do Supremo Tribunal Federal? Você enxerga mesmo uma tentativa de alterar o curso do projeto na Câmara dos Deputados, de fazer com que o texto seja aprovado por meio dessas decisões que a gente está destacando, tanto a do Supremo quanto a do Ministério da Justiça? Pois é, veja, o grande problema para o governo e para o Supremo Tribunal Federal é o fato de haver um link na página do Google, onde as pessoas podem acessar um texto, ler o texto e tirar suas próprias conclusões, que estão em desacordo com a linha defendida por boa parte dos principais veículos de TV e de imprensa do Brasil. Obviamente, isso tem um efeito para os parlamentares no sentido de que muitos deles foram eleitos na base da compra de votos, foram eleitos com artifícios aí de orçamento secreto, tantas outras coisas, e eles estão lá todos enrolados com a justiça. Então, eles veem essa decisão do Supremo com medo e, a partir do medo, não de suas convicções ou daquilo que eles acham que é importante, mais relevante para o Brasil, mas sim com base no medo, vão votar com o governo. Claro, com base no medo e do dinheiro que o governo está liberando em emendas para esses parlamentares.